Bom, rapaziada, a menina aqui tá completamente assustada, né, cara? Que o nosso potinho quebrou a barreira, né? E o Rick estaria, bom, eu nem me surpreendo mais. E ela também tá bastante preocupada, rapaziada, porque ela tá pensando ali, ó. Será que a barreira do território do Reino Demônio foi completamente quebrada? Bom, eu que parece que se foi, né, cara? Que a barreira tá toda destruída aqui, brother. Se destruindo aos pouquinhos. E tá aqui a mãozinha do nosso protinho aqui, né, cara, fazendo a sua magia, né, cara, e ele todo feliz ali, né, falando aquela famosa frase, pra entrar sem levantar suspeita, né. O Jade já coloca o nosso protinho ali na carcunda ali, e começam a correr desesperado, né, rapaziada, porque eles têm que curar a mãe da menina ali, antes que os demônios percebam eles, né, cara, e tá todo mundo correndo aqui, mas a Era tá ali atrás, ali, correndo com um sorrisinho no rosto. O Rick pede pra menina demônio ali levar eles no esconderijo onde tá a mãe dela, né, coisa e tal, e ela fala que vai levar sim, que esse é o objetivo dela, né. Enquanto ela tá correndo ali, mano, ela tá completamente feliz, né, cara, porque ela pode, né, rapaziada, poder curar sua mãe, né. Bom, em outro lugar tá outro demôniozinho aqui, rapaziada. Esse aqui já tem 2 chifres aqui, sorrindo. Ele tá sorrindo de alguma coisa ali, rapaziada. Ele tá bem feliz, né? E aparece outro demônio ali falando. Senhor Miquelin, como suspeitávamos, a barreira foi destruída. Bom, então esse demônio sentado aqui é o tal do Miquelin. E ele é o segundo filho da segunda esposa dos 4 reis celestiais Ercas. E outro demôniozinho aqui de olho fechado fala que ele não sabe como eles fizeram isso, mas parece que eles quebraram a barreira e fugiram para o território humano. E o tal do Miquelin, ele tá rindo ali, meu irmão, e fala que mesmo sendo filha de uma plebeia, ela é ainda filha de um dos 4 reis celestiais. E o cara tá muito orgulhoso do seu pai, né, cara? Porque transformou uma criatura inferior, né, no caso aquela menininha ali, né, em um grande demônio. Bom, e se a menininha foi um grande demônio que ele tá falando ali, né? Então ele, que tem genes superiores, segundo ele, né? Ele se pergunta o quão forte ele é. E o carinha de olho fechado ali pergunta o que eles devem fazer. Se eles vão atrás e dão um golpe final. O Miquelin se vira ali e fala, não, cara, deixa. Eles vão acabar morrendo por conta própria. Não foram para o Reino da Graça? Aquele país que odeia qualquer raça não humana. Aí ele se vira ali pro cara ali e pergunta se aquela criatura inferior ainda está viva. E o demôniozinho de olho fechado fala que sim. Aí ele vai lá, levanta a mãozinha e sai um negocinho aqui preto aqui, rapaz, é uma sombra, sei lá mesmo, um negocinho estranho ali caindo na grama ali. E de repente sai um peixe aqui do nada, brother, que doideira, hein? Rapaz, na verdade parece que saiu aqui foi uma cabeça de um peixe, né, cara? Rapaz, os caras dão uns poderzinhos meio estranhos, né? Rapaziada, mas naquela cabeça daquele peixe ali tá a mãe da menina ali, cara. Que o peixe, sei lá, acho que tá guardando ela, né? E o demôniozinho de olho fechado fala que a mulher, né, no caso, está viva e mantida refém ali. E outro demôniozinho fala que, ok, não podemos matar ela ainda. Logo, será a festa de aniversário da nossa mãe. E ela odiava ser comparada a criaturas como essa. E o irmão também disse que quer dar a cabeça dessa criatura inferior como presente de aniversário. Rapaz, os demônios ali têm um gosto meio estranho pra presente, né? E o cara fica rindo do nada ali, falando que o irmão dele, né, é muito inteligente, né? É o outro demôniozinho que deve ser acima dele ali, né, de hierarquia, né? Meu irmão, mas nesse momento a menininha já sai pulando dali, mano, gritando pra devolver a mãe dela, brother. Rapaz, já tá com uma magiazinha na mão ali. O outro demôniozinho dá aquela olhada ali, meu irmão, e manda o outro cara de olho fechado ali cortar os braços e pernas dessa coisa e tal. E o cara fala que entendeu e parte pra cima da menina ali com um machadão sinistro aqui, brother. Enquanto o cara tá indo atacar a menina, ele fala, bom, então não foi para fora da barreira? Então, por que a barreira foi quebrada? Bom, rapaziada, esse cara aqui, galera, ele faz parte da tropa subordinada direta dos 4 reis celestiais do exército demoníaco. E o nome dele é Jin Hee-jil. Eu vou chamar de olhinho fechado. Meu irmão, mas a menininha não tem medo dele não. Manda ele sair da frente ali e já mete um socão ali, brother. Na verdade, tá preparando um socão, né, cara? O olhinho fechado ele para ali e fala, né? Bom, de qualquer forma, vamos seguir as ordens primeiro. Então, começando pelo braço direito, com licença. E rapaziada, o cara meteu um corte, galera, no braço da menina ali. Caralho, meu irmão, mas a menina vai perder o braço. Não só o braço, né, cara? Mas que vai ser até atingido na perna ali, né? E ele usa a técnica do corte machado mágico. Meu irmão, mas abriu uma cratera ali no chão também, né? E o cara daí levantado de cabeça ali, eu ia falar que ele dá uma olhada, mas ele tá com o olho fechado ainda, tá ali, ó. O quê? Princesa? O que é isso? Bom, rapaziada, nos últimos segundos dos acréscimos, meu irmão,
O Rick chegou ali, meu irmão, e bloqueou aquele corte ali, galera. E acabou salvando a menina ali, né, cara? Ele tá aqui pensando aqui, irmão, porque ele não queria entrar no meio dessa batalha aí, brother. Já era o plano de fazer as coisas na moita, né? Bom, rapaziada, alguns minutos antes, a galerinha ali já tava espreitando os dois ali, né, cara? Porque o Rick fala, então você escondeu sua mãe nesse lugar desde o começo, não é? Parece que eles perceberam antes da gente. E aqui tá o Rick, o nosso protinho, e a menina aqui, né, cara? E a menina tá ali, né, olhando toda aquela situação ali e percebe que o esconderijo que ela fez pra mãe ali não foi de grande coisa, né? E está aqui a galerinha aqui reunida aqui, e enquanto isso, essa menina aqui das irmãs aqui de cabelo preto, fala pra eles voltar, né, cara? Que eles não podem lutar contra eles. E ela fala, bom, não dá pra prender aqueles caras e perguntar, onde esconderam a mãe dela? E o Rick se vira pra menina e fala, aí, vai levar pelo menos 2 horas para restaurar a barreira. Se não encontrarmos uma forma de resgatar antes disso, teremos que ir embora. E a menina, meu irmão, parece que entrou no ouvido e saiu pelo outro, né? Que ela tá só olhando ali pros caras ali, né, cara? E ela ouviu o cara perguntando se aquela criatura inferior ainda está viva. E é o momento, rapaziada, onde que o cara tira a mulher ali, a mãe da menina, né, cara, da boca daquele peixe ali, né? E aí a menina vendo isso, brother, ela ficou completamente assustada, né, rapaziada? Não só isso, né, cara, porque ela ouviu também, porque os caras falando que ia dar a cabeça da criatura inferior como presente de aniversário, né? Aí que a menina mesmo ficou arrasada. Já concentrou mana ali na sua mão direita ali, brother. E o Rick dá aquela olhadinha ali, já sabe que a merda vai acontecer. E é o momento onde ela já parte pra cima sem pensar 2 vezes, né, cara? E o Rick pede pra ela esperar, né? E o Rick tá ali, cara, mas que merda, cara, agora ferrou de vez. Enquanto isso, tá a menina ali, né, de cabelo preto ali, das irmãs ali, falando, ótimo, vamos voltar enquanto aquele demônio chama a atenção. Você não vai mesmo escolher lutar contra o demônio aqui, não é? A gente está invadindo ilegalmente o domínio do rei demônio. Se fizermos besteira aqui, pode acabar pior do que morrer. Enquanto a menina fala ali, o Rick tá ali bem pensativo ali, né, cara? Tentando pensar no que vai fazer a partir de agora. E o carinha ali, dos olhos fechados, tá ali, né, cara? Segurando já no presente, né? Segurando seu machadinho ali. A menina tá aqui também, né, cara? Já surpresa, né? Que o braço dela tá intacto, né, cara? E com isso ela consegue lutar, né? O Rick já ativa o seu modo borboleta aqui, né? Falando que ele consegue lutar contra demônios fracos como aqueles. Rapaz, ele é muito abusado. E fala que ele vai acabar com isso rapidinho e voltar pra casa. E aqui tá o nosso protinho aqui e o Jade aqui, né, cara? Os dois, um do lado do outro aqui. E os dois concordam, né, cara? Que eles vão derrotar aqueles demônios ali com facilidade e voltar pra casa. Bom, o Proto até entendo, tá confiante, né? Mas o Jade... Eles estão ali, rapaziada, atrás daquele Miquelin, né, cara? Até esqueci o nome, acho que é Miquelin, né? Que tá ali sentado de frente pro ovo ali, né? O Miquelin pede pro carinha de olho fechado ali guardar a criatura inferior de novo e pede pra ele não interferir na sua luta. Rapaz, o Miquelin agora tá com um sorriso demoníaco. O Miquelin fala que entendeu, dá um estalar de dedos ali e a boca do peixe ali se fecha ali. O cara se levanta ali, meu irmão. Rapaz, esse cara aqui agora tá possuído, meu irmão. E vai em direção ao nosso Proto e o Jade ali. E ele tá muito feliz, cara, porque ele finalmente vai ter chance de matar um humano. E fala, eu realmente sou perfeito, desde os genes até a sorte. Tudo em mim é perfeito. E começa a dar uma gargalhada ali, meu irmão, demoníaca ali, irmão. E expandindo a sua mana, brother. A sua pressão de mana ali, meu irmão. Mas o que me deixou mais surpreso é que o Jade não vai correr da briga não, meu irmão. Já prepara ali sua magiazinha. E o Miquelin já parte pra cima ali falando, com certeza eu serei o próximo dos 4 reis celestiais. Seguindo os passos do grandioso pai. Pra cima do Jade ali. O Jade já usa ali sua furadeira pra cima dele também. E lança espada demoníaca, segunda forma, espiral, e manda pra cima do Miquelin ali, meu irmão. E o Jade manda ele tirar o peixe de novo, tirar a mulher daquele peixe lá, né, cara. E a magia do Jade ali tá ali, irmão, rodando ali, passando do Miquelin ali, mas de repente a rotação tá diminuindo ali. O Jade, meu irmão, fica bugado, sem entender nada no que tá acontecendo. E o Miquelin defendeu aquilo ali com uma certa facilidade e pede pro Jade chamar ele de senhor, falando que ele é muito abusado. E já prepara ali uma mana ali na mão ali mesmo, pra soltar em cima do Jade, brother. E o Jade percebendo, rapaziada, a mana do cara, pelo menos ele é esperto de batalha, ele já recua na hora. Mas eu acho que o ataque do cara não é curta distância não, em sim uma longa distância, né, cara? E o Jade já tá completamente assustado ali, meu irmão. E o cara tá completamente confiante, meu irmão, aqui com esse sorriso maravilhoso aqui, meu.
Mas, de repente, aquele sorrisinho que ele teve ali saiu do nada. Ele fala, o quê? O meu poder mágico foi quebrado? É, rapaziada, nosso Protinha foi lá, meu irmão, e cortou a mana do cara, brother. E claro que o Jade fica completamente feliz, né, cara, porque o fim dele tava bem próximo, né, cara. Ele se vira pro nosso Protinha e agradece a ele. Mas, rapaziada, o nosso Protinha tá lembrando daquela conversa que ele teve com o Jade, cara, pra ele poder tentar pensar o contrário, que no caso, a irmã dele se colocasse em perigo sozinha, né. E tudo que o nosso Prota não quer é que a irmã dele fique em perigo. E ele tá pensando ali, ó, é verdade. Se a irmã ela estivesse em perigo, eu não sei o que eu ia fazer, rapaz. Meu irmão, nosso Prota aqui já agora tá pra jogo, meu irmão. Soltando sua mana aqui, meu, avassaladora, bro, completamente furioso. O tal do Michelin ali balança a mãozinha pra um lado e pro outro e fala... Não sei o que você fez, mas parece que tem talentos para truques, hein? Ainda assim, vocês não escaparão de uma morte horrível, rapaz. O cara tá com um sorrisinho de canto de orelha a orelha ali de novo. Mas aquele sorrisinho dele vai se desfazendo de novo, meu irmão. Porque, rapaziada, ele viu a pressão assustadora do nosso Prota, brother. E na mente dele tá ali, ó. Tira o peixe logo, senão você morre. Rapaz, agora ferrou pro cara, meu irmão. E, rapaziada, o Michelin não pensou duas vezes, galera. Ele vendo aquilo ali, ele já pediu pro olho fechado tirar o peixe. Porque, meu irmão, o cara tá aqui, parado aqui, suando frio, de boca aberta aqui. Porque ele tá sentindo como se o nosso poço fosse gigantesco ali, cara. E ele apenas uma barata, meu irmão. Enquanto o olhinho fechado ele tá lutando com o Rick ali, ele olha não, né? Você vira pro Michelin ali e fala que entendeu. E vai tirar o peixe ali, meu irmão. E ele vai lá e coloca o peixe pra jogo ali. E o Jade tá ali, ó. Aí, ó, tiraram o peixe de novo. Tome cuidado, pode ser uma armadilha. E o Michelin tá ali, meu, assustado ainda, e pensando. Essa aura que senti agora daquele humano era como... Bom, rapaziada, agora a gente vai ver a aura que é parecida, né, que ele sentiu, né? Tá ele aqui... E o outro irmão dele, acho que é aquele tal de Shibiu, alguém manda eles, né, levantarem a cabeça. E a aura que ele sentiu no nosso Protinha é parecida quando ele encarou o pai dele pela primeira vez, meu irmão. E pra ele foi um belo terror, meu irmão. Esse pai dele aqui vai ser poderoso, meu irmão. Rapaz, o cara tem presença, né, de poderoso, né? E é no momento onde que o pai dele olha pra ele e vê que o tal do Michelin ali só tem 2 chifres, né, cara? Enquanto isso, o pai dele tem 3 aqui, né, cara? E chama o filho de lixo e fala que ele pode sair. E o Michelin tá ali, né, olhando pro seu pai ali, né, cara, sem poder fazer nada, né, cara? E eu olhando pro nosso Protinha aqui, ele tá completamente furioso, meu irmão. E fala, não pode ser, ele é só humano. E começa a falar, aí, está aqui por causa daquela criatura inferior? Se puder levar, então tente levar. E nosso Prota ali, irmão, mas que droga, cara. Eu achei que aquele desgraçado estava cooperando. Se perdemos tempo e o exército do Rei Demônio chegar, a minha irmã vai acabar em perigo. Bom, galera, nosso Protinha vai lá, meu irmão, pega a sua mão ali, parece que ele vai usar uma técnica ali, rapaziada. E é uma técnica nova, né? Porque ele fala que ainda está em teste, mas vai usar, né, rapaziada? Ele começa a preparar aqui, fazer uma pose bem estranha aqui pra usar sua tal técnica nova. Bom, rapaziada, o olhinho fechado tá ali, meu irmão. Pensando ali, ele fala, não importa como olhe, trazer de volta a senhora, a 13ª esposa, foi uma má escolha. O que será que o príncipe está pensando? Bem, se matarmos todos os humanos aqui, não será um problema. O príncipe vai cuidar dos que estão atrás. E então, eu vou matar esses 4 aqui. Ele levanta ali, um machadinho ali. Não tô vendo os 4 ali, tô vendo só o Rick na frente dele, né? E até o Rick tá curioso, né? Ele fala, ué, não está de olho fechado? E pensa, né? Cara, ele percebeu até os 4 que estavam escondidos atrás de mim. Ah, rapaziada, então a galerinha tá escondida ali. Acho que a menina lá, né? As meninas, né? Mas ele pensa, bom, o peixe foi retirado e o plano segue como está. E fala, demônio, eu cuido deste lado. Você cuida daquele. E é claro que ele tá falando pra demoniazinha ali, né? Que a demoniazinha já entendeu ali e já parte pra cima. E o carinha de olho fechado ele tá aqui, ó. Não, a princesa deve aguardar pacientemente. Os braços e pernas precisam ser cortados. E já levanta o seu machadinho ali pra poder atacar a menina. E usa de novo a sua técnica. Corte, machado demoníaco. E sai cortando a terra toda ali em direção à menina ali, brother. E a menina olhando aquilo ali, mas tá completamente assustada. Mas o Rick chega ali, meu irmão, e aparece ali e fala, abre bem seus olhos e presta atenção em mim.
Seu oponente sou eu, rapaz. Agora ele mostrou a cara aqui de bolado. Mas o demôniozinho é meio abusado, né? Que ele fala: ué, mas o oponente não deveria ser alguém que pode enfrentar o outro? E é nesse momento que o Rick vê, cara, que aquele escudo que ele fez ali, cara, tá se rachando, meu irmão. E o cara lá grita lá que o Rick não pode ser o oponente dele e o escudo dele quebra em pedaços. E aqui da espadinha do Rick aqui parece que não sofreu dano nenhum. O Rick tá ali de joelhos no chão ali, meu irmão. Ele levou a porrada ali, né? Mas ficou de boa. Ou não, né? Porque o demôniozinho de olho fechado tá surpreso ali, que ele conseguiu desviar. A Agnes, né? Que sai correndo ali, né, cara? Preocupado com o Rick, né, cara? Porque ele salvou ela ali, né? E o Rick fala: aí, ó, a missão vem antes de uma pessoa machucada. Vá e ajuda o Yuria. Eu cuido desse cara, rapaz. Mas o Rick tá bem confiante, hein? E a Agnes tá ali, né, bem preocupada com o Rick, né? Mas entendeu o recado e já sai metendo o pé ali, né? E fala que ela já volta. E o Rick fica ali, meu irmão, encarando pro demônio ali. Sua mão está tremendo, rapaziada. Mas ele reconhece que a força daquele demônio é monstruosa. E coloca seu modo borboleta pra jogo, meu irmão. Agora ferrou pro demôniozinho. E o demôniozinho vai lá, levanta um machadinho e fala que ele não pode ser o oponente dele. Pede pra ele entregar a princesa sem resistência. Mas o Rick tá ali, meu irmão, com a sua asinha ali de borboleta. E rapaziada, ele chama o nome da fadinha lá, cara, o I. E quando ele chamou esse nome, a fadinha ali ficou completamente feliz, né? Porque finalmente o Rick está aceitando ela. Meu irmão, a asa ali da borboletinha do Rick ali tá se desfazendo ali. Mas, de repente, meu rapaz virou um asão ali gigantesco, brother. E dessa vez o demôniozinho de olho fechado ali ficou um pouquinho assustado, hein? Na verdade, foi um pouquinho não, foi muito assustado, porque ele se vira ali, ó. Seu Michelin, temos que evacuar. O poder desse humano é o de um grande espírito. Só que, meu irmão, de repente, meu irmão, o cara ficou bugado, meu irmão, gritando: o quê? Senhor Michelin? É, meu irmão, em outra cena aqui, tá alguém aqui com uma magia aqui, um resquício de magia aqui entre as mãos. E é o Jade, rapaziada. Foi o Jade que derrotou o tal do Michelin, não acredito. Na verdade, nem ele acredita, né, cara? Quem tá olhando pras mãos dele ali, sem entender nada. E o nosso Plotinha tá ali, meu irmão, atrás dele ali, galera. E ele tá ali, ó. Yuri, o que foi isso? E tá aqui, meu, um olhar sanguinário do nosso prota, meu irmão. Agora, rapaziada, a gente vai entender exatamente o que aconteceu 10 minutos antes. E aqui tá o Jade, meu irmão, com sua espiral ali, bro. Falando que o peixe tá bem na frente dele. E o nosso Plotinha fala com ele: Jade, você também sabe, eu não consigo usar magia ofensiva direito. E o Jade muito confiante, né, falando pro Yuri não se preocupar que ele vai acabar com o demôniozinho ali de boa. E ele tá ali, ó. Bom, foi o que eu disse, mas o Jade pensando, né? Ele não vai dar conta daquilo ali, não, cara. E o nosso Plotinha fala: ok, então eu conto com você, Jade. Rapaz, nosso Plotinha parece que tá usando uma magia ali em cima do Jade ali, meu irmão. E o Jade tá ali, ó. O quê? Yuri? O que é isso? Isso é cura? Meu irmão parece que tá usando magiazinha no demônios ali também. E a magia, rapaziada, foi de magia de buff pro Jade e magia de debuff pro demônio, rapaz! Que poder apelão no nosso prota. E o nosso prota grita ali a sua técnica: magia de buff, todos os buffs. Magia de debuffs, todos os debuffs. E tá ali, meu irmão, o nosso protinho ali, o Jade e o demôniozinho ali também, meu irmão, recebendo essa magia aí. E tá o nosso protinho meio assustado ali, que tá pensando, né? Droga, como suspeitei. A reação deles. Bom, rapaziada, alguns dias antes, cara, logo após o nível 5 humano desaparecer, Yuri estava refletindo: não tenho bancado o herói muito ultimamente? Foi assim na competição da escola de magia. E também aqui no campo de treinamento. O que eu almejo não é um protagonista que aparece em momentos de crise. Bom, o que ele almeja tá aqui, né, rapaziada? Tá um bichão aqui atacando aqui, no pensamento dele aqui. O tal do herói aqui, né, assustado aqui, né, rapaziada? E aparece um cara na frente do herói ali que na cabeça do nosso Plotinha é ele, né, cara? Com esse, sei lá, com esse jaleco meio capuzado aqui, dando essa risadinha ali, perguntando se o tal herói está com problemas, né? E o tal herói responde: o quê? Você é um mago novato sem talento, que além de tudo, é só otimista e nem tem senso de perigo. E o que nosso Plotinha quer, rapaziada, é o personagem que aparece quando o protagonista está em perigo. E ele tá ali pensando ali, né, que os seus aliados ali, mano, estão caindo rápido demais nas batalhas, né, cara. Ele vê ali o Jade, né, perdendo ali pro Leril. Ele vê aquela menininha, a Maia, eu acho, né, perdendo também ali pra aqueles guardião ali, até esqueci aqueles santos lá, aqueles caras esquisitos lá. E tá o nosso Plotinha aqui pensando, né, cara, o que ele pode fazer, né, cara, porque os amigos dele estão caindo rápido demais, mas de repente ele teve uma ideia sinistra.
E pensa, se os aliados forem mais fortes e os inimigos mais fracos, então isso tá resolvido. Levanta da cama ali e fala: magia de debuff e magia de buff. Desde que não seja tão exagerada quanto a cura instantânea, vai ser uma magia super útil pra vida de poder escondido. Buff e debuffs são magia comuns, e como funcionam imediatamente ao usar, não tem problema. Rapaziada, já no presente aqui, galera, se liga só, hein. Por causa da cura total instantânea, Yurian teve que se encontrar com o rei e virou alvo do Reino da Graça. Após dias de reflexão, ele desenvolveu magias de buff e debuff normais. Agora no presente, Yurian, usando essa nova magia pela primeira vez, está arrependido. Então nosso potinho aqui pensando, rapaziada: não, eu não devia ter usado enquanto ainda estava em teste. Como eu pensei, é uma droga. A pose e o nome do novo feitiço é uma merda. Ele tá preocupado com a pose e com o nome. A pose realmente é escrota pra caralho, né? E tá na cabeça do nosso plot. Não, com certeza, eles estão me zoando por dentro. E na cabeça, na imaginação do nosso plot tá aqui, né? Que é o demôniozinho ali, ó. O quê? Nome do feitiço, todos os debuffs, todos os buffs. E o Jade tá ali, ó. Mas que pose ridícula é essa, cara? Essa é a imaginação do Yuri, né? E o nosso pau tá preocupado ali, cara, porque ele devia ter deixado a pose e o nome do feitiço mais estiloso. Mas na cabeça do Jade ali, meu irmão, o pensamento é completamente diferente, meu irmão. Ele tá ali, ó. O quê? Não, isso é ridículo demais. Essa magia é uma magia totalmente fora do padrão. E o tal do Michelin também tá pensando ali diferente, né, cara? Ele tá ali, ó. Mas que desgraçado monstruoso. Como ele tem um poder tão grandioso assim? E o nosso potinho tá ali, ó. Todos estão reagindo como esperado. Essa magia, o nome da técnica não era muito bom. Bom, rapaziada, agora a gente vai ver porque o Jade e o Michelin ali tá completamente assustado, galera. Magia de buff. É uma magia que aumenta temporariamente as habilidades do alvo. Normalmente, é comum receber de 3 a 5 camadas de buff. Acima disso, o corpo sofre uma carga imensa. Um certo aluno talentoso do Império chocou o mundo ao resistir a 8 camadas de buff. Porque esse aluno se arriscou tanto ao ponto de sobrecarregar o corpo, obviamente, era para aumentar todas as estatísticas. Mas, mesmo com 8 camadas, não é possível aumentar todas as habilidades. Para isso, seriam necessárias 14 camadas de buff. Até mesmo o primeiro herói da história falhou nisso. Receber buff em todas as habilidades é praticamente impossível. Porém, hoje, pela primeira vez na história, alguém conseguiu isso. Bom, rapaziada, então tá aqui o Jade aqui, meu, com suas habilidades, todas as habilidades dele destrancadas, meu irmão, no máximo do máximo. E o Jade estaria, ó, o quê? Todas as estatísticas foram aumentadas? Como? O buff não aumenta apenas uma habilidade entre ataque, defesa, vida, percepção ou magia? Porque todas foram fortalecidas com um único buff. Meu irmão, o Jade se vira pro nosso plotinha completamente assustado, meu irmão. E o nosso plotinha tá ali, meu irmão, atrás dele ali, brother, chamando ele ali. E fala, por favor, não se preocupe. Isso é apenas uma pesquisa de magia. Ainda nem escolhi a postura e o nome. E o Jade tá ali, ó. O quê? O que ele tá falando? Postura? Nome? E o nosso potinha tá ali, meu irmão, completamente parado ali, meu irmão. Porque, galera, o Jade começa a rir do nada ali, rapaziada. E aí que já aumentou a confusão na cabeça do nosso prota, né, cara? Achando que ele tá rindo por causa da postura e do nome da habilidade, né? E tá o Jade ali, ó. O que eu faço? Ele parece tão distante agora. Eu também fiquei mais forte, mas para caminhar ao lado do Yuri, tenho que me esforçar mais. Mas o Jade para de pensar, rapaziada. E usa, galera, a sua quinta forma. Espada mágica, marreta, meu irmão. Rapaz, isso aqui é marreta? Isso aqui parece uma massa, meu irmão. Já no outro lado ali, tá o tal do Michelin ali, meu. Completamente assustado, brother. Ele tá ali pensando... Mas que diabos é esse debuff? Não consigo sentir nada da minha magia transbordando. Já existem humanos com esse nível de magia? Ele olhando ali pro nosso plotinho ali, né, cara? O nosso plotinho tá pensando ainda no nome da técnica, né? Mas ele fica bolado, meu irmão. Que ele fala, não, eu sou o filho de Xerxes, um dos 4 generais celestiais. Com meus genes superiores,
Eu não posso perder para meros humanos. Não é só meros humanos, são crianças, né, cara? Meu irmão, o cara começa a berrar ali do nada ali e manda eles vir pra cima e fala: acha mesmo que um simples debuff nos coloca em pé de igualdade? Meu irmão, mas quando ele falou isso, brother, a massa já tava na cara dele ali, brother. E, meu irmão, o Jade deu um porradão sinistro, brother, que o cara saiu voando ali, rodando igual peão. Meu irmão, e a forma como ele caiu ali na árvore ali, brother, rapaz, parecia um animal invertebrado. E aí é o momento, cara, que o olhinho fechado ali vê, né, cara, aquela situação toda ali, né, rapaziada. Aonde o tal do Miquelinho ali tá completamente destruído, brother. E o Jade tá ali, ó. Essa magia ainda está em fase de pesquisa. Enquanto isso, a menina lá, a Agnes, né, cara, sai correndo ali já pedindo pro Yuri preparar a cura. Ela corre ali, onde tá o peixezinho ali, brother, com essa magia ali, brother. E já mete o corte ali, mesmo, no peixezinho ali, e a mãe dela tá ali, brother. Rapaz, vê que a mãezinha dela ali. Aí, rapaziada, alguém quer ser o padrasto? E a mãezinha dela tá ali, rapaziada. Parece que ela tá, sei lá, inconsciente, né, cara? A menina tá ali implorando pro Yuri curar a mãe dela. Nosso plotinho já levanta ali. Boa, Agnes, agora sim. Levanta ali pra poder usar a sua cura, né? E usa a sua cura na mãe da menina. Rapaz, até o chifrinho da mãe tá crescendo. A mãe abre os olhos ali aos poucos ali, vê a sua filha. A sua filha vê que sua mãe tá recuperada, né, cara? Com a lágrimazinha no zóio. E sai abraçando sua mãe ali, cara. E a mãe também abraçando ali, completamente feliz de ter visto a filha ali, né? Mas, nesse momento, rapaziada, o olhinho fechado aparece ali por trás delas ali, brother. Pedindo com licença e fala: vamos levar os 2 braços e pernas da princesa Agnes e o pescoço da 13ª esposa. Mas, meu irmão, o cara não tem sossego não, brother. Que o Rick já chegou ali e já meteu um espadão pra cima do cara, brother. E já para ali e fala: aí, cara, eu já te falei, cara, seu oponente sou eu. O Rick se aproxima deles ali, da menina ali e da mãe, né, cara? A mãe assustada, né, porque tá vendo um humano ali na frente dela ali. E o Rick fala pra eles fugirem dali, né, cara? E o Rick olhando ali pro demôniozinho de olho fechado ali fala: vento. E o demôniozinho tá ali, o quê? Aqueles desgraçados! Pegue aqueles desgraçados! E eles parece que o Rick e a galerinha tá fugindo, né, cara? Enquanto, rapaz, o Miquelinho tá vivo, cara. Eu achei que o cara tinha completo, já tava ido dessa pra pior, ou pra melhor, né? E eles estão fugindo ali, né, cara? O Jade, né, completamente feliz, né, cara? O Jade e a menina, né, falando que eles conseguiram, coisa e tal. E o nosso potinho tá correndo ali e tá também feliz, né, cara? Porque ele pensa, né? Bom, o plano saiu um pouco do controle e acabou virando combate, mas o resultado foi bom, então está tudo bem. Só que nesse momento, rapaziada, o Rick para ali do nada, cara. Nosso Pota fica sem entender o porquê ele parou ali do nada. É o que parece, galera, porque a Era e as irmãs gêmeas ali estão cercadas ali, parece que tem demônios ali também, cara. Porque a de cabelo preto fala: irmã, estou pronta quando quiser. Aí a irmã de cabelo branco fala que ainda não. E fala que matá-los vai ser fácil, mas resolver tudo depois é que é o complicado. E isso só será usado em caso extremo, deve ser alguma técnica das duas ali que é foda demais, né, brother? Bom, galera, tá a nossa querida Era aqui, né, cara, segurando sua espada aqui, não tá com medo, meu, tá com sangue nos olhos também. Os 2 demônios aqui, ó, o Miquelinho ali e o outro aqui, um tá de joelho aqui, o outro tá fazendo... Ih, rapaziada, se o cara aqui, ó, tá fazendo reverência aqui, brother, quer dizer que alguém mais forte chegou ali, né, cara? E quem chegou ali, galera, é um outro demônio aqui, meu, com uma cara bem assustadora, né? E parece que esse cara aqui é irmão do Miquelinho ali, mano, que chama ele de incompetente. E esse aqui, galera, é o tal Shabildi, meu irmão, filho primogênito da 2ª esposa. Provavelmente eu vou esquecer o nome dele, né? Eu vou chamar de Shibil. E é claro, né, cara, porque a mãe da menina e a menina estão completamente assustados, brother. E o nosso potinho tá ali, olhando ali pensando: então foi ele quem feriu gravemente a mãe da Lágrimas, não é? Enquanto isso, tá o Shibil ali olhando pra eles ali, mano, e fala: isso é bem divertido. Que situação interessante, hein? Enquanto isso, o Miquelinho começa a gritar ali, ó: irmão, tome cuidado, aquele humano é... Mas o Shibil ali manda ele calar a boca, brother, e fala que não quer ouvir desculpas. E manda ele logo buscar o presente de aniversário da mamãe. E ele olhando ali o presente de aniversário, pensa, né? Na verdade fala, né? A propósito, parece que os chifres da 13ª esposa se regeneraram, não é? Nunca ouvi falar de chifres que crescerem de novo.
Bom, o que importa, né? É só quebrar de novo. E o cara aumenta a sua aura ali mesmo, esmagadora ali, brother. É esmagadora mesmo, porque agora o Jade agora tá cagando de medo, meu irmão. Que enquanto o cara aumenta a sua aura ali, brother, e cria um círculo ali na mão ali, o Jade pensa. Ele está em um nível completamente diferente do que aqueles com quem lutamos antes. E o cara dá um sorrisinho aqui, brother, amedrontador. Rapaz, esse cara aqui é forte, hein, galera. É tão forte que o nosso prota percebe isso. E pede pra sua irmã recuar, cara, ficar longe da batalha. E o cara completamente furioso ali, meu, já chama Lagos ali e fala: servimos ao mesmo pai, e ainda assim você age dessa maneira. É realmente lamentável. E a Agnes tá ali, meu, olhando pra ele ali, brother, suando frio também. E o cara vai estar terminando sua magia ali, brother, que já fala: na próxima vida, haja mais como uma verdadeira demônia. E, meu irmão, a magia ali, brother, tá aqui, ó, todo mundo reunido aqui, né, cara? A galerinha toda reunida ali, né? E é uma magia poderosa que o nosso potinho tá ali pensando. Isso é uma magia de ataque em área? Se não bloquear agora, vai ser perigoso. Mas, nesse momento, um sapatinho vai andando ali, né? Uma perninha, né, cara? E a nossa querida Agnes, né, que ela fala: sou filha da minha mãe antes de ser demônio. E se coloca na frente do nosso prota. E ela pede pro nosso prota desculpas, né, por ter colocado ele em perigo. Nosso prota ali, né, cara, olhando pra ela ali, impressionado com a coragem dela, né. Ela se vira pro nosso protinho ali, né, cara, com um sorriso no rosto e fala pra deixar tudo isso com ela, que ela vai tentar ganhar tempo pra eles escaparem. E a Agnes já começa a aumentar sua aura ali também, brother, chamando o Shibiu ali pra poder lutar com ela, né, que a luta dele é com ela e não com eles. E a mãe da Agnes completamente preocupada, né, cara, porque a filha vai lutar com o Brutamonte daquele jeito, né, meu irmão, e a menina não parece ser muito forte. E o Jade tentando segurar a mãe dela ali, falando que é perigoso. E a mãe começando a chorar, né, cara, achando que vai ser o fim da filha, né, cara. E pô, se coloca no lugar dela também, né, qualquer um, né. Enquanto isso, a nossa querida Agnes aqui pensando: bom, se eu lutar com tudo, não com a intenção de morrer, posso garantir um pouco de tempo para a fuga. E ela se vira pro nosso pratinho e fala: Yura, cuide da minha mãe por mim, por favor. Eu vou retribuir, nem que seja depois de morta. Meu irmão, mas o tal do Shibiu ali tá com um sorrisinho de orelha a orelha, meu irmão, e pergunta o que ela está dizendo e fala: não vou deixar esses brinquedinhos saírem vivos daqui. E usa uma técnica ali no chão ali, brother. Rapaz, e começa a espalhar várias magiazinhas. E a Agnes tá ali, meu irmão. Não tá com medo não, brother. Ela vai pra cima também, meu irmão. Mas ela percebe, brother, que ela não vai conseguir encarar essa magia não. A magia é muito poderosa pra ela. Mas, nesse momento, alguém coloca a mãozinha no ombrinho dela. E é claro que é o nosso protinha. E fala: desculpa, Agnes. Queria apoiar sua coragem, mas agora temos que ir. E fala com essa confiança toda aí. Agora não sei se eles têm que ir lutar ou se eles têm que fugir, né? Bom, rapaziada, e é claro que a Agnes ficou surpresa com o nosso protinha, né, cara? Enquanto isso, o Rick tá ali, implorando pro Yura voltar, brother. Não só o Rick, né, cara? A irmãzinha dele também tá completamente preocupada. Enquanto isso, nosso protinha tá ali, meu irmão, parado ali, brother, de frente pro carinha ali. Mas, de repente, nosso protinha bugou ali, meu irmão. Aconteceu alguma coisa ali que ele não tá entendendo direito. E o tal do Shibiuri começa a rir, brother, falando pro nosso protinha não fazer ele rir. E fala: não vai escapar ninguém, cara. O fim de vocês é aqui agora. E o cara ajoelha ali, brother, bota a mão ali de cilhar, parece ter uma redezinha ali, né? Meu irmão, mas aconteceu alguma coisa ali, brother, que o campo todo ali foi afetado pelaquela magia. Meu irmão, tá todo mundo assustado ali, mas a Agnes tá perguntando se isso é uma barreira especial. Nosso prota tá se preocupado com sua pose de novo. E a Agnes tá ali pensando: bom, isso é com certeza um artefato mágico do Senhor Zerkas, que apenas os 2 filhos mais velhos receberam. Bom, rapaziada, o que parece é que é uma barreira em rede de espaço alternativo. Bom, e o que parece, rapaziada, tá aqui a galerinha aqui toda reunida aqui no meio desse artefato aqui. Esse artefato pode ajustar o tamanho livremente e mover todos os alvos dentro dela para um espaço alternativo. Uma vez preso nesse espaço, escapar é praticamente impossível. Dizem que o Senhor Zerkas, dos 4 reis celestiais, dedicou a vida inteira para fazer apenas 3 desses. E, meu irmão, parece que aquele bagulho ali, além de cercar eles ali, separaram eles, né, cara? Porque a gente tá vendo aqui o Jade aqui batendo na barreira ali, tentando quebrar, mas não consegue. A Hera também dando várias espadadas ali, também não consegue quebrar, porque ela tá preocupada com o irmãozinho dela, que tá separado dela.
E a Agnes também tá bolada ali, meu, chamando o Chibiu ali, pergunta se ele tá com medo de enfrentar ela. Rapaz, essa menina aqui é bem fraquinha, mas pelo menos é corajosa, né? E o Shibal tá ali, ó. Com medo de enfrentar você, olha pra você e olha pra mim. Enquanto isso, é o nosso protinho ali, né, cara, botando a mãozinha ali, pergunta se isso é uma rede. A irmã aqui de cabelo preto aqui pede pra outra ter cuidado, né, e fala que essa barreira não é comum. A de cabelo branco fala, filho dos 4 reis celestiais e ainda por cima, o primogênito. E o Chibiu ouviu aquilo e falou, né? Ei, humana, parece que você é esperta. Tá curiosa sobre a minha força? Mas a menina de cabelo branco fala que nem tanto. E o Chibiu não ficou boladinho com isso não, cara, porque ele fala. Cheio de atitude, gosto disso. É o meu tipo. Seja minha noiva. Ter uma humana como noiva não parece ruim. Meu irmão, mas a menina de cabelo branco tá muito bolada, mano, porque ela fala. O tipo de homem que mais odeio é o que fala demais e se acha. E esse cara é os dois. Bom, acho que podemos matá-la agora, não é, Cia? E a Cia concorda, né, cara? Que até a Cia ficou bolada, né? Mas alguém bota a mãozinha ali, né, cara, na barreira ali, né? E é o nosso protinho, né, cara, botando a mãozinha ali. A irmã de cabelo de branco ali, cara, pergunta a Yuri, né, o que ele quer dizer com isso, coisa e tal. O Rick também tá ali bem concentrado ali. A princesa Agnes ali tá berrando ali com o tal do Chibiu. Enquanto ali tá os outros demôniozinhos ali, babaquinha ali, cara. O de olhinho fechado fala. Devia ter me deixado cortar seus braços e pernas. E outro ali fala que é bem feito pros humanos. E o olhinho fechado ali tá surpreso que até os veteranos chegaram. É, rapaziada, parece que chegou mais 2 pessoas ali no campo de batalha, hein, galera. Porque até a menina ali ficou assustada. Um deles chegou aqui falando, grande primogênito da segunda esposa. Acabamos de chegar, senhor Chibiu. Tá aqui, meu, são 2 carinhas aqui. Bem estranho também, né? E eles aqui são da tropa direita dos 4 reis celestiais. Um se chama Mira e outro Irai. E o tal do Mira ali fica completamente feliz, né, cara, em ver o seu Chibiu ali, né, cara. Parece que ele tem uma apaixonite por ele, né. E também fica muito feliz ali em ver o artefato mágico ali, né, brother. Porque é a primeira vez que ele tá vendo isso de perto, né, cara. E o seu Chibiu ali tá muito feliz, né, cara. Sendo, é claro, é isso mesmo. Bom, o outro ele chega. Bom, de qualquer forma, seu Chibiu, esses aí são seus novos brinquedos? Enquanto está o Rick ali mesmo, bem bolado ali, brother. Porque ele viu que mais monstros chegaram, brother. E os dois aqui, rapaz, aquele tal do Mira ali, meu, rapidinho mudou a fisionomia, né? Já tá com cara. Agora você tem um carazinho de demônio, né, cara? E o cara ali de olho fechado tá ali pensando. Veteranos da tropa especial dos 4 reis. Mira e Irai. Conseguiram o posto de líderes só com a força. Rapaz, mas não parece muito forte não, né, cara? Mas esse carinha aqui de chifrinho aqui pergunta, né? Pô, olhinho fechado ali, né? Se ele tá com o seu Michelin, coisa e tal, e o olhinho fechado ajoelha, se reverencia, né? E fala que sim, exatamente, senhor veterano, rapaz, o cara dá até medo nesse olhinho fechado aqui. E o demôniozinho gordinho ele fala, entendido. A punição vem depois, então, por não cuidar da segurança do senhor Michelin. Enquanto isso, o senhor Michelin ali gritando pro irmão dele pra acabar logo com isso e matar esse aí, que eu acho que é o nosso prota, né? E o Chibiu fala, não se apresse, irmão incompetente. Muito bem, Agnes. Você tem 2 escolhas. Primeiro, apodrecer pra sempre no espaço alternativo com sua mãe e os humanos. Segundo, farei da sua mãe um presente de aniversário. Se escolher a segunda, perdoarei todas suas grosserias e erros até agora, mas os humanos virão comigo. E a mãe dela ali fica completamente assustada. E o tal do Mirai ali tá achando que é muito generoso, né, cara? Rapaz, esse cara aqui é meio estranho, né? E é claro que a Agnes ali não concorda com nenhuma das 2 opções, né, cara? Ele tenta protestar, né? Mas enquanto isso tá aqui o tal do Michelin ele correndo em volta da barreira ali, chamando os humanos de patético. E fala que esse é o preço por desafiar o grande demônio. O demônio gordinho ele fala que pessoalmente ele espera que ela escolha a segunda opção. Já que ele veio até ali, né? E quer fazer algum trabalho, né, cara? E nosso plotinho só olhando pra eles ali. Meu irmão, mas a Agnes tá muito bolada, brother. Olha aí, dente cerrado ali, meu irmão. Pronto pra estourar sua fúria, brother. E ela fala, Chibiu, eu vou te matar com certeza. E o Chibiu, ouvindo aquilo tudo ali, começa a rir dela, porque não acredita. Na verdade, ele não tem nem força pra isso, né, cara? Mas ele acha engraçadinho.
Ele fala que tá com tanto medo que vai botar ela logo pra dimensão lá, meu. E faz uma mexida ali naquela redezinha ali, sei lá que bagulho é esse, né, brother? E a galerinha ali tá meio assustada, meu. Que começou a acender umas luzinhas ali, meu. Parece que tá todo mundo aqui separado, né, brother? Bom, as irmãs estão juntas, né? A Hera tá separada. O Jade e a mãe da menina tá junto ali com o Jade, né? O Rick tá separado aqui também. E o nosso Prota e Agnes tá juntos, né? E, meu irmão, tá aqui, meu, um bagulho aqui, brother. Só fumaça mesmo, não dá pra ver nada direito ali, brother. Meu irmão, não dá pra ver nada direito porque sumiu todo mundo, né, cara? E o tal do Mirai, ele fica completamente feliz, né, cara? Porque a rede famosa do Sr. Cercas lá é incrível, coisa e tal. E o Gordinho fala que o trabalho já acabou. Enquanto isso, o tal do Miqueirinho ali tá pulando de alegria, meu irmão. Tá comemorando muito ali que os humanos foram derrotados, coisa e tal. Nesse momento, o Gordinho pergunta: Seu Chibiu, posso perguntar o que fará com os que capturou hoje? E o Chibiu responde: Bom, ainda estou decidindo. Ainda não consigo controlar esse artefato totalmente. É fácil prender no espaço alternativo, mas tirar de volta ainda é difícil. E o Mirai puxa-saco fala que se for ele, o Chibiu logo irá dominar. E o Gordinho concorda e fala que graças ao Chibiu, a senhora Mihi, que antes era a quinta esposa, virou a segunda esposa. Acho que essa Mihi é a mãe dele, né? E o Gordinho com pena ali do tal do Miquelinho, ele fala que o Miquelinho também é incrível, né, cara? E o Miquelinho só agradece, né? E o Mirai fala: Bom, acho que se for o senhor Chibiu, pode ganhar o título de primogênito da primeira esposa. E o Chibiu fica rindo ali, falando que a sua mãe logo se tornará a primeira esposa. E rapaziada, para os demônios, força é justiça. E o quarto rei Zercas definiu até a ordem da esposa pela força. E o Zercas tá lindo ali, né, cara, falando que é ele mesmo que vai herdar, né, o posto de quarto rei, né, após o seu pai falecer, né. E ele se tornará o futuro rei vivo dos demônios. Rapaz, que doideira, hein? E o Mirai fala que é incrível, mas o nosso Plotinho tá ali, meu irmão, do nada ali, falando: Nossa, você é um lixo mesmo, hein? Nosso Plot se vira pro Mirai e fala: Ai, os demônios decidem estrutura familiar com porrada? Cara, isso aí é maneiro, hein? Nosso Plot se vira pro Chibi e fala: E você? Fala que é o futuro rei vivo dos demônios? Não tá se achando demais, não é? Ah, e outra coisa, a sua dicção é péssima também. Na verdade, tudo você é péssimo. Corpo, gengiva. Aí, é melhor treinar a fala, hein, cara. Rapaz, nosso Plotinho esculachou o tal do Chibiu ali, brother. E o Chibiu olha pro nosso Plot ali e fala: O quê? Será que isso foi sorte ou azar? Bem, não importa. Talvez fosse melhor todo mundo ficar preso junto, mas eu vou dar um jeito em você, moleque. E dá um porradão na cara do nosso Prota ali, brother. Meu irmão, mas o nosso Prota responde na mesma moeda, brother. Deu um tapão violento na cara do Chibiu ali, brother. E o Mirai e o Gordinho ali, meu irmão, tá assustado, preocupado com o seu Chibiu. E o seu Chibiu tá aqui, rapaziada, gritando de dor, galera. E rapaziada, nesse processo aí, galera, ele perdeu o bracinho, meu irmão. Que rapaz, que doideira, hein? E o de olhinho fechado ali tá preocupado, né, cara? Que perdeu o bracinho ali, o seu Chibiu, né? E o seu Miquelinho ali, meu irmão, tá de olhos bugalhados, sem acreditar no que tá vendo, meu irmão. Ele tá ali de boca aberta, brother. Bugado, mano, perguntando como um humano consegue usar o artefato mágico do meu pai? Rapaz, eu não dá nem bugado que o Chibiu lá perdeu o braço, não. Tá bugado que o nosso Protinho aqui tá girando ali de boa o artefato do pai dele ali. Então nosso Protinho ali: Ah, então é assim que funciona, né? Bom, agora eu sei como tirar de volta, rapaz. Primeira vez que o nosso Protinho pegou o artefato ali e já sabe tirar de volta. O Chibiu já tá com anos ali e não sabe fazer isso. O nosso Protinho caminha ali, segurando a redinha ali, e fala que essa rede vai ser dele, né? Enquanto isso, o Mirai ali, meu, já se arrepiou os cabelinhos todinho, brother. Arrepiado com o nosso Protinho. E o Gordinho ali tá preocupado com o seu Chibiu ali porque perdeu o bracinho. E o seu Chibiu tá muito bolado e manda matar aquele desgraçado agora. E o Gordinho se levanta rapidamente e fala: Entendido, seu Chibiu. Espada de corte de vibração extrema. E já usa a espadinha ali, galera. Ele começa a vibrar ali rapidão, brother. Ele se vira com um sorrisinho e fala: Quanto tempo faz que cortei um humano? Já o Mirai usa seu espelho de reflexão absoluta. E começa a voar ali dois espelhinhos ali, brother. Ele usa mais um poderzinho ali, galera, chamada Esfera de Super Magia. Meu irmão, e a esfera começa a bater nos espelhinhos ali. Rapaz, não era dois, não. É um monte de espelho aqui, meu irmão. E o Mirai fala que esse som aí será o fim do nosso Prota. E manda ele morrer e taca o espelho ali com aquela bolinha ali pulando tudo ali em cima.
Meu irmão, mas os caras não tiveram chance nenhuma, brother. O nosso prota fala, aí ó, não tenho nada com vocês. Não interfiram, meu irmão. E o único golpe que o nosso prota deu já jogou os dois pra longe, brother. Brother, o Chibiu tá ali, meu, de joelho ali, meu, assustado com o nosso protinha fala. Eu fui pro espaço alternativo de propósito. E o Chibiu, o quê? De propósito? E nosso prota responde, sim. Primeiro porque preciso voltar ao reino o quanto antes. Segundo, porque queria dar uma lição. E por fim, não queria que meus amigos descobrissem meus poderes. Não me importa se os demônios descobrem o meu poder. Então é bom que eles ficam lá presos. Depois eu tiro eles. Rapaz, nosso protinha pensou em tudo, meu irmão. Bom, rapaziada, em outro lugar, estamos aqui, galera, no escritório presidencial da República da Federação Livre, Palácio da Liberdade, meu irmão, é um palação mesmo, hein, brother. Tem alguém lendo aqui alguma coisa, falando que falta 2 dias para a tal da cúpula e coisa e tal, agradecendo o pessoal ali pelos esforços de trabalhar duro para preparar tudo isso com sucesso, e aquele presidente lá, daquele cara lá que é plebeu, né, que virou presidente, né, cara, esse aqui é o Munique Ritron. Aqui tá o vice-presidente, não vou falar o nome porque é coadjuvante, né? O ministro das Relações Exteriores. E o presidente então pede pra galera para eles revisar a situação rapidamente. Primeiro, o Império forçou a realização do 8º amistoso. E neste evento, representantes de vários países foram mortos. Imediatamente, o Império, querendo minimizar suas responsabilidades, convocou a reunião da Defesa da Humanidade. O propósito era uma reunião pela humanidade, mas, na verdade, os países se aproveitaram das fraquezas do Império para obter benefício. Nossa República Livre conseguiu fundar o Exército Unido Mundial e obteve a maior parte do poder. A senhoria ali tá muito feliz, né? Porque eles, né, que são do sistema de castas, né, conseguiram o poder do Exército Unido Mundial e foi um grande feito. Bom, para poder obter o poder do estudante Yúria, o Reino da Graça tomou controle total do campo de treinamento. O rei, após o incidente dos Jogos Amistosos, adotou uma posição neutra na maioria das decisões. O Império, que atendeu aos pedidos da nossa República Livre e do Reino da Graça, conseguiu escapar da responsabilidade. E a responsabilidade que o Império deveria ter foi toda transferida para Yuris Blabla como inimigo da humanidade. Mas quando todos achavam que o resultado havia sido satisfatório no campo de treinamento, apareceu o nível 5 humano. E tá aqui o pessoalzinho de cabeça baixa aqui, né, cara? O presidente fala. Bom, o nível 5 humano foi descoberto pela primeira vez na história, mas aparentemente já existia há muito tempo na nossa história. De qualquer forma, a humanidade está enfrentando o momento mais perigoso da sua história. Podemos dizer que o destino da nossa espécie será decidido nesta reunião. E meu irmão, falou nisso aí, o pessoal ali tá com uma aura aqui de cabisbaixo aqui, né? Uma aura aqui bem negativa, né? O presidente dá uma torcidinha aqui, né? E fala para executar o assunto principal e fala. Bom, o Império perdeu a confiança geral. O Reino da Graça teve seu cardeal controlado por monstros e seguirá o caminho da autodestruição. O reino também perdeu o poder do herói e, como resultado, o líder da humanidade será a nossa República Livre. E agora é a hora de guiarmos a humanidade para um novo caminho de glória. E todo mundo ele bate palma, muito orgulhoso do seu presidente. E o presidente lá levanta a mãozinha e fala. E o novo caminho de glória, isso começa com a eliminação completa dos monstros desse mundo. Mas aí a realidade vem à tona, né, rapaziada? O que ele fala? Bom, mas há 4 anos, heróis e cavaleiros foram enviados para matar o nível 5 o tempo. E todos morreram, exceto a ex-heroína Rhiannon e a imortal Sekras. Falando friamente, a humanidade carece de força. Mas mesmo assim, devemos simplesmente esperar pelo dia da destruição nas mãos dos monstros? De jeito nenhum. Sempre transformaremos crise em oportunidades. Assim como nós, plebeus, derrubamos a discriminação e estabelecemos uma nova liberdade. Rapaz, esse cara aqui é um bom político mesmo, sabe até discursar. Todo mundo bate palma nele, levanta a mãozinha pra galera parar, né? Pra bater palma, porque ele quer continuar falando e fala. Dragões, elfo e demônios. Formaremos uma grande aliança das raças. E com essa grande aliança, eliminaremos os monstros desse mundo. Bom, alguém coloca o mapinha ali e fala, né? Que de acordo com a condição, é o direito de mineração dos abundantes recursos dentro da floresta dos monstros. E de acordo com a pesquisa deles ali,
há uma quantidade absurda de recursos na floresta dos monstros. Aí o carinha aqui fala, né? Bom, se for pela nossa segurança, não é nenhum desperdício ceder parte desses recursos, mas será que as outras raças realmente aceitarão participar da aliança? O de camisa azul aqui responde: bom, ao participar da grande aliança, eles poderão desfrutar de benefícios em todas as áreas: militar, recurso, ciências e economia. Não terão escolha a não ser participar. E o presidente então fala: bom, por isso, a partir de agora, o relacionamento com outras raças decidirá o destino da humanidade. O de cabelinho vermelho aqui, né, fica bem um pouco aliviado, né? Porque na história, os humanos são neutros com todas as outras raças. Então, não deve haver razão para que as outras raças sejam hostis a ele. A eles, no caso, né? E o cara fica feliz, né, pô, cara? E quer agradecer ali os seus antepassados, né, por não terem provocado outras raças. Rapaziada, mas aqui tá um cara aqui que foi provocado, né? O Chibiu aqui parece que levou um mordida de marimbondo. Meu irmão, mas tá o Chibiu ali, todo mundo ali de joelho ali, mano, falando que eles são pecadores, que eles erraram, e o nosso potinha tá ali sentado na pedrinha. Nosso potinha levanta ali e fala: bom, eu quero de vocês 3 promessas. O Chibiu o quê? O quê? 3 promessas? Sim. Primeira, jamais nos vingaremos. Segunda, jamais contaremos o que aconteceu hoje. E terceira, vamos esquecer tudo o que aconteceu hoje. Vocês entenderam, rapaziada? Bom, se não cumprir, então vocês vão morrer de verdade. Olha a cara de psicopata do nosso prota, meu irmão. E o Chibiu aí tá passando a cabeça ali, que entendeu? Com certeza. O nosso protinha se levanta ali e fala que ele vai indo, né, cara? E vai usar muito bem aquela rede ali. O Chibiu tá ali, ele não falou, mas pensou, né? Filho da mãe maldito, você vai se arrepender pelo resto da vida por ter me deixado viver. Quando me recuperar, vou reunir um exército e exterminar vocês, humanos. Meu irmão. Aí, ó, a neutralidade aí que tem com as outras raças aí, os conflitos, né? Mas, nesse momento, o Chibiu tá completamente assustado, olhando ali. O quê? Aquilo é do meu pai? E, rapaziada, apareceu atrás do nosso protinho aqui, galera, o artefato mágico que atravessa dimensões. O portal dimensional. Ih, rapaz. É o portal dimensional mesmo. Tá aparecendo alguém ali atrás do nosso protinha, galera. A pessoa vai ali, bota o pezinho pro lado de fora, bota uma patinha sinistra ali, meu irmão, parece mulher. Tem um cabelinho aqui meio com chuchu Maria Chiquinha, meu irmão. Nosso protinha dá aquela olhada ali, brother, meio assustado. O Miquelinho também tá ali, mano, suando frio. O quê? Aquela meu irmão, essa aqui é a filha mais velha da primeira esposa. E o nome dela, meu irmão, é Catra, brother. Rapaz, essa Catra aqui é bem Catrina, né, cara? Que doideira, hein? E, rapaziada, por ela ser a filha da primeira esposa de Zercas, ela é uma das candidatas mais próximas a se tornar um dos 4 reis celestiais. E a Catrazinha ali, meu irmão, se aproxima do nosso prota, né, cara? E o nosso prota fica olhando ali pra ela, né? Depois passa pelo nosso prota, chega de frente ali pro Chibiu ali, meu irmão. Aí tem 2 Chibiu. Não, desculpa. Tá ali, né? Os 2 ali, coisa e tal. E a Catra fala: aquele que gritava que conquistaria o primogênito da primeira esposa está sentado com o braço cortado. Que patético o Chibiu. O Chibiu tá ali, meu, tremendo ali, mandando ela cair fora, brother. Depois ela vai lá e se vira. É verdade. O pai comentou que sua mãe agora será a 12ª esposa, meu irmão. Se eu não me engano, a mãe dele era a 2ª esposa, né, brother? Agora caiu de posição pra 12ª. Rapaz, tá ferrado. E é claro que o Chibiu ali tá assustado, meu irmão, porque foi casas pra caramba, né? Descendo ali, né? De hierarquia, né? E ela já se aproxima do nosso protinho ali, olhando pra ele e pergunta se foi esse garotinho que causou tudo isso. Ela olha direitinho pro nosso prota e fala que ele nem parece ser tão forte assim. E enquanto isso, nosso protinho tá ali suspirando, meu irmão, e pensa que ele não pode perder tempo, já perdeu tempo demais ali. E a Catra ali chega e fala pro nosso protinha: bom, você é o Yuri, não é? Aluno do 1º ano da Escola de Magia do Reino de Lilente. Suas especialidades são cura e bloqueio de mana.
Acreditava-se que sua capacidade de combate era próxima de zero. Meu irmão, mas o Michelin ali berra ali, mano, fala que essa informação tá completamente errada. E fala que esse humano é muito forte. E fala que ele dominou o artefato mágico feito pelo próprio pai de primeira. E a menina aqui fica completamente surpresa, né, cara? E fala que isso é muito incrível. E com esse sorrisinho que ela fala: bom, o artefato mágico feito por meu pai não obedece ao usuário fraco. O fato de ter dominado de primeira prova que é bem forte. Quer saber? Eu quero me casar com você, hein? Ih, rapaz, nosso potinho ganhou mais umazinha ali, galera. Mas, galera, aceita um casamento com essa aqui? Tem uma mãozinha meio estranha aqui, né, cara? Mas, fora isso, viu o chifrinho ali? É bem pegável, hein? Mas, de repente, ela levanta um sininho ali, começa a balançar o sininho e ela fala que vai levar o Protinha com ela e abre o portal novamente. O nosso Prota olha pra ela e pede desculpas, mas ele fala que ele não vai, que ele tem que voltar pra casa. E a menina responde então: bom, Yuria, Hera, Jade, Rick, Cia e Mil. Estes 6, a pedido da Agnes, a filha mais velha da 13ª esposa, invadiram ilegalmente a terra do Rei Demônio. Além disso, roubaram o artefato mágico interdimensional do Lord Zerkas, um dos 4 reis, e atacaram o primogênito e segundo filho da segunda esposa, além de 3 outros. Então, nós, demônios, consideramos que este incidente pode nos levar à guerra. Meu irmão, a menina ali começa a aumentar sua aura ali, brother. Mas o nosso potinho ali tá preocupado, galera, porque ele sabe muito sobre ele. E no local ali, não havia ninguém observando ou relatando. E nosso potinho se pergunta como ele sabia com tantos detalhes precisos assim. Mas o nosso potinho não tá nem aí, brother. E aumenta a sua aura também fala: aí, eu disse que não vou. Você quer apanhar também, é? Rapaz, nosso potinho aqui é meio machista, hein, cara? Meu irmão, mas a demôniazinha aqui é 3 metros também, né? Tá maior do que o nosso potinho aqui 3 vezes. Bom, ela olha pro nosso potinho ali e fica pensando, né? Bom, o que eu faço agora? Tenho que levá-lo rápido. Mas tô com muita vontade de matar ele, rapaz. E ela começou a aumentar sua aura ali também, brother. E no meio dessas auras aqui tá o tal do Chibiu ali, meu, falando que aquele humano está praticamente morto. Até porque o olhar da Catra, brother, é o olhar de alguém que não consegue resistir a matar. E ele fica pensando ali: bom, sem dúvida, aquele humano é forte. Provavelmente no nível de um cavaleiro. Mas só pode usar cura 3 vezes por dia. No fim, ainda é só uma criança. Meu irmão, mas tá os dois ali, meu irmão. Rapaz, a aura da menina aqui é forte, meu irmão. Olha o tamanho. E o nosso potinho aqui tá só condensando a aura dele, mano. Tá de boa ainda. E tá o Chibiu ali pensando ali, ó. Ganhou um poder cedo e acha que o mundo é seu? Vai morrer antes da hora. Na próxima vida, seja humilde, babaca. Meu irmão, e aqui tá o olhinho aqui da tal da Crata, sei lá, esqueci o nome dela, mas tá aqui, brother. E ela já manda um ataque pra cima do nosso Prota, meu irmão, e já fala que já fez besteira. E uma explosão gigantesca acontece ali, rapaziada. E a besteira que ela fez era porque era pra trazê-lo vivo, mas ela acabou matando ele. Mas ela pensaria, né? Bom, se morreu com isso, então nem valia a pena trazer ele, né? Como pensei, ainda não encontrei meu noivo ideal. Mas, de repente, uma luzinha verde acende ali, brother, e ela já regaia o zóio. Uma luzinha verde é o caralho, meu irmão. Foi uma luzinha gigantesca, uma luzona gigantesca ali, brother. E ela tá ali no meio daquela luz toda ali. Meu irmão, e ela tá ali olhando ali, brother. Tá aqui agora paradinha ali. Meu irmão, aquela luzinha ali foi um ataque do nosso Prota, brother. Porque ele fala que ele errou, porque tinha muita poeira. E não conseguiu ver direito. Mas dessa vez ele vai acertar de verdade. Olha a cara do nosso Prota aqui, meu irmão. Boladão, brother. E aqui tá, rapaziada, nosso Protinho de frente pra ela ali, perguntando se ela vai deixar ele ir. E a menina aqui é meio doidinha, né? Que tá olhando pro nosso Prota ali e tá pensando: eu achei meu primeiro marido. Meu irmão, olha, essa mulher é muito doida mesmo, né, brother? Porque ela achou o primeiro marido dela, né? Então ela vai tentar fazer de tudo ali, vai dar tudo dela de uma vez só, brother. E começa a aumentar a sua aura ali, meu irmão. Que mulher doida. Ela quer matar o primeiro marido dela. E o nosso pai tá olhando pra ela, fala que ela acabou de fazer uma escolha muito idiota.
E o Miquelinho olhando aquela luta ali, tá pensando, o quê? Esses dois estão em outro nível comparado a nós. E o Shibyu tá ali pensando, perfeito, com esse rumo, um dos dois com certeza vai morrer. Se o humano morrer, não vão querer vingança, o que é bom. Se a Ketra morrer, não terei mais um irmão mais velho, mais forte que eu. Se eu me recuperar, tudo certo. Se os dois morrerem, melhor ainda. Bom, a Ketra chega ali e fala pro nosso Protinha, né? Que vai garantir a segurança dele. E é claro, incluindo os amigos do nosso Prota. E ela fala que normalmente ela gostaria de lutar sério com ele, mas ela tem que levar ele logo, né? Nosso Protinha tá ali, né? Bugado, né? E ela fala que não vai demorar muito, eles só querem conversar um pouquinho com ele, é uma conversa bem simples. Nosso Protinha pergunta quem quer tanto falar com ele, né? A ponto de levar ele assim. E a menina fala aqui, rapaziada, que quem quer falar com ele é o próprio Rei Demônio, meu irmão. Rapaz! E é claro que o nosso Protinha ficou meio surpreso, né, cara, ouvindo isso, né? E o quarto Rei Demônio, galera, se chama Muestal. Ele conquistou cerca de 40% do continente. Criou a ideologia de que força é justiça, sendo o Rei Demônio mais forte da história. E ele é uma figura lendária que desapareceu há 65 anos após a guerra contra o Rei Dragão. E o olhinho fechado tá ali, né, pensando, né? O quê? O Rei Demônio quer conversar com esse humano? Quem diabos é esse humano? O nosso Protinha também tá bem bugado ali também, não sabe por que o Rei Demônio quer conversar com ele. E o nosso Protinha tá ali pensando, cara, só íamos curar e ir embora, mas a coisa ficou grande demais, não acha? A nossa Protinha se vira pra ela e fala, né? Bom, o poderoso Rei Demônio tem algo a dizer a um plebeu como eu? Ela também não sabe, né, o que dizer, né? Mas fala que se ele vier com ela, o Rei Demônio garantirá a segurança dele e dos seus amigos. Nosso Protinha fala, ok, mas a conversa não vai demorar muito não, né? E a menina concorda, que fala que vai ser bem rapidinho. Nosso Protinha vai ali, dá uma suspirada ali... Mas fala que vai com eles, né, cara? Vai com ela, no caso, né? Mas ela tem que cumprir a promessa de ser bem rapidinho e deixar eles, os amigos dele, ir embora tranquilo. E ela fala que vai cumprir a promessa. Com esse sorrisinho aqui maravilhoso. Bom, rapaziada, já estamos aqui no portal aqui, né? Se abrindo aqui, né, galera? O nosso Protinha atravessa o portal. Dá aquela olhada ali, fica completamente surpreso. E quem não ficaria, né, rapaziada? Tá aqui, meu irmão, os 4 demônios aqui, os 4 reis celestiais aqui, brother. Incluindo o tal do Zerkas aqui também. Esse cara aqui se chama Raiz. É um dos 4 generais. O outro aqui, eu acho que é uma mulher. Eu acho que é mulher, né, cara? Se chama Orcaus, também dos 4 generais. Esse também aqui é o Shadow Wink, o de, né, todo dourado aqui. E o tal do Zerkas também tá aqui também, né? E o nosso Protinha tá aqui parado aqui, rapaziada. E a menina aqui tá impressionada com o nosso Prota, que o nosso Prota não desmaiou ao ver os 4 generais. E ela fala que ele é o melhor candidato a marido dela, meu irmão. Deixa aí no comentário se alguém quer ser candidato também, quer se candidatar a ser marido dela. Bom, a menina agradece seu pai ali, né, por emprestar o artefato mágico a ela e fala que trouxe o Yuri de volta em segurança. Bom, de volta não sei pra onde, né? Mas vamos lá. Bom, o demônio rosinha aqui, né, fala que esses itens que esse Zerkas criou é muito conveniente, porque um é um sino que invoca portal entre espaços e o outro é a rede que aprisiona no espaço. E o cara fazer uma piadinha ali, porque se o Zerkas tivesse 4 chifres, ele seria o chefe deles ali, né, cara? E o Zerkas e a filha ali ficam olhando pra cara de bobo daquele cara ali, né? Mas o Zerkas chega lá e fala com sua filha que ela fez um bom trabalho e pede para ela ignorar as palavras daquele idiota. E a menina agradece a seu pai. Bom, nesse momento aqui, a meninazinha que parece estar numa nuvem aqui, chama o nosso Protinha, né, cara? E fala, o Rei Demônio mostrou misericórdia a você, um invasor ilegal, e pessoalmente o chamou até o castelo demoníaco. Por isso, escolha com cuidado cada palavra que disser. Rapaz, eu não sei porque o autor fez esse quadro aqui não, mas tá maravilhoso. Bom, o demônio douradinho aqui pede para o nosso Prota entrar. Abre um portão ali, meu irmão, 2 portinhas se abrindo ali. E a demôniazinha ali pede para o nosso Protinha não mentir em hipótese alguma. Nosso Protinha dá aquela olhadinha para ela ali e entra ali, né? Tá bem de saco cheio, né? Mas ele quer resolver isso logo. Bom, enquanto isso, a menina tá ali pensando, nem eu vi o Rei Demônio ainda. Tô orgulhosa do meu maridão. E o pai dela tá ali, ó. Quando ele voltar, vou pegar aquela rede.
E nosso platinha já tá aqui, mano, caminhando aqui, mano, uma luz branca aqui, bro, só tem coisa branca ali. E rapaziada, já faz 10 minutos que ele entrou ali, meu, e não viu ninguém ainda. E pergunta se deve ter alguma barreira ali. Ele tá bem bolado, meu, porque chama um convidado e ainda dificulta tudo ali, brother. E fala que o caminho ali é desagradável, mano, que é tudo branco ali, dá até dor no zóio. E mete um porradão ali, rapaz, não é que tinha uma barreira ali mesmo? Saiu quebrando tudo? Até o nosso pau tá surpreso, né, que realmente quebrou. E começa a gritar ali, né, caraca, mano, será que eu fiz merda? Eu tenho que pagar isso, né? Mas alguém chega ali e fala, não precisa pagar, garoto, fica tranquilo. Obrigado por atender um pedido tão difícil, rapaz, isso aqui é um rei demônio ou uma rainha demônio, bro? Ou sei lá, né, pode ser um pronome neutro, né, sei lá, o rei demônio, demondes. Rei Demondes, eu vou acreditar que seja uma rainha, galera. E a rainha fala, obrigado por atender um pedido tão difícil. E nosso potinha tá ali, olhando ali, ó. O quê? Essa pessoa é o Rei Demônio, no caso é a Rainha Demônia, né? E ela tá ali, meu irmão, sorrindo ali com... Meu irmão, ela tem 4 chifrinhos aqui, brother. É o que... Na verdade tem um monte de chifre ali, ela tem 6 chifres ali. E nosso pote agradece por ela receber ele. E fala que ouviu que ela queria conversar com ele. E a rainha demônio ali fala que ela viu muito bem a batalha dele. E fala que ele usou uma esgrima impressionante. E nosso potinho tá ali, o quê? Esgrima? E a rainha demônio continua. Mas, além disso, você tem um talento ainda mais extraordinário, garoto. Cura, anulação de mana, buffs... Suas magias de suporte ultrapassam o senso comum e o nosso plot tá bem bugado ali, né? E o nosso plotinha fala que buff é uma magia comum que qualquer um usa. E a Rainha Demônio fala que ele é um cara muito modesto. E ela fala que as magias de suporte que ele usa são claramente de um nível mágico de várias gerações à frente, rapaz! E o nosso plotinha tá ali preocupado, né? Ok, mas o resto até vai mais. O buff é comum, não é? E a rainha tá ali, ó. Bom, se você quer acreditar nisso, tudo bem pra mim. E a rainha fala, de qualquer forma, eu te chamei para te fazer 2 perguntas. E aí o nosso podinho tá pensando ali, né, cara, da menina ali, né, falando que ele nunca deve mentir, né, cara. Agora ele caiu a real, né, porque ele nunca deve mentir, né. E o nosso podinho responde, ok, mas eu encontrei uma demônia que sabia muito sobre mim. Eu mal cheguei no centro de treinamento e ela já sabia tudo. Poderia me explicar isso? Bom, e a demôniazinha ali, a rainha, né? A rainha aqui tá de olhinho fechado, né? Mas ela abre os olhos ali, várias luzezinhas douradas ali. E ela fala que esses olhos podem explicar muito bem. E esse é o olho demoníaco. Bom, rapaziada, apenas um verdadeiro rei demônio pode ter esses olhos. E com esses olhos, ele pode ver tudo. E ela fala que esses olhos demoníacos podem ver até cidades humanas bem distantes dali. E até os sentimentos escondidos das pessoas. E rapaziada, ela falou que ela viu claramente quando ele lutou bravamente com aquele nível 5 humano. Ou seja, então ela sabe que o Yuris Blá Blá é o nosso prota mesmo. É claro, né, que ela sabe, né? Tem que olho que vê tudo. É um Big Brother. E claro que o nosso Pautinho não gostou nada disso, né, cara? Porque tem alguém ali que sabe o segredo dele, né? Nosso Pautinho tá ali, cara, ela tem um satélite que pode ver um mapa inteiro de um jogo, cara. Que merda. E ainda parece que lê pensamentos. Mesmo que não possa usar sempre, é uma habilidade bem complicada. Bom, e a Rainha Demônio fala, jovem, não precisa ficar tão na defensiva. Quando as perguntas terminarem, garantirei sua segurança. Então, lá vai a pergunta. Você pode compartilhar a tecnologia das suas magias de suporte? E de cara nosso potinha fala que não, né? Mas ele pensa, né? Compartilhar tecnologia de magia? Nem eu sei como isso funciona. E a rainha ali dá um sorrisinho ali, né, cara? Parece que ela entendeu, né? E lá vai a segunda pergunta. Nosso potinha já tá suando frio ali, né? Com sua cura, pode tratar esse ferimento? Rapaz, meu irmão, o braço dela tá sinistro aqui, brother. Tem um... Meu irmão, não dá pra explicar, não. Tem uma aura aqui. O braço dela tá se movendo. Que doideira, meu irmão. Doideira pura. E ela fala que ela foi mordida por um largato há 65 anos atrás. E acabou assim. Ah, rapaziada, então ela foi mordida pelo dragão, né, cara? E o dragão fez isso com ela, né? Que doideira, hein? E no começo, era só na palma da mão dela. Mas agora tomou o braço todo, meu irmão. E ela fala que a ferida cresce e tenta consumir o corpo dela. E pergunta ao nosso Patinha se ele consegue curar aquilo. Bom, o nosso Patinha já sabe, né, que o largato que ela tá falando é o tal do Rei Dragão, né? Então ele olha assim, bom, ok. Mas o que aconteceu com aquele largato, hein? E ela fala, é claro que eu cortei ele ao meio.
E nosso Potter, ok, tá bom, entendi. Mas ele vai tentar curar ela ali, né, brother? Então ela pede por favor pra ele se aproximar. Nosso Potinha dá aquela olhadinha ali, né? Acha aquilo incrível, né? E a rainha fala que não espera muito, uma única cura já basta. E ela tá ali pensando, né? Bom, sei bem que essa ferida não se cura fácil. Foi o último feitiço do antigo rei dragão, queimando sua alma no processo. Ainda assim, quero apostar esperança nesse jovem. Enquanto está nosso Potinha ali, né? Olhando ali, falando pra ela que deve ter sido difícil viver assim por 65 anos. E ela fica bem surpresa, né, cara? O nosso Potinha falou aquilo, né? Mas ela responde: difícil? Para um demônio, 65 anos é pouco. A média de vida é mais de 300. Mas o nosso Potinha fala: bom, não é porque viver muito que não dói menos, não é? E com essas palavras, brother, a rainha ficou completamente surpresa ali, né, galera? E ela fala que nosso Potinha tem um charme que não dá pra odiar. Rapaz, será que é outrazinha também? Pelo menos essa aqui é uma rainha, né? E o nosso Potinha agradece a ela. Então vamos começar. Ele já usa ali o seu poder de cura ali pra poder tentar curar a rainha. Bom, e aqui tá a rainha olhando pro nosso Potinha olhando pra ela. Nosso Potinha usa sua habilidade de cura no bracinho dela. Ela tá ali surpresa com a habilidade do nosso Prota. E ela fala: sabia, eu sabia. Não tem como curar isso. Rapaz, é a primeira vez que o nosso Potinha não consegue curar uma ferida, cara. É, meu amigo. Chegou um obstáculo pra ele aqui agora, né? A rainha fala pra ele ficar tranquilo, que tá bom assim, e fala que vai guiar ele de volta pra casa. E ela fala que, como prometido, ele e seus amigos estarão seguros e tudo que aconteceu hoje será considerado como se nunca tivesse ocorrido. Mas o nosso Potinha tá ali, meu irmão. Como? A cura funcionou direito. Eu tenho certeza disso. Mas parece que algo ainda está lá. E tá o bracinho dela ali, né, brother? E a rainha tá ali pensando: essa lagartixa maldita podia morrer logo de uma vez, mas no fim vai me arrastar junto com ela também. Mas de repente nosso Potinha fala para ela esperar e pergunta se ele pode tentar mais uma vez. E a rainha agradece a ele, mas não estava esperando muito. E pede para ele não se culpar. Mas nosso Potinha fala: não é por isso. A cura funcionou sim, mas tinha algo estranho preso na ferida. Se eu resolver isso e usar a cura de novo, acho que pode dar certo. E a rainha tá ali, só olhando pra ele ali, meio bugada. Mas ela concorda com ele e dá o bracinho pra ele tentar curar de novo. Ele pede licença ali, usa seus olhinhos brilhosos e usa primeiro a anulação de mana, meu irmão. E a anulação ali no bracinho dela ali, né, brother? O que parece que tem uma mana ali, né? E parece que fechou ali, né, cara? Porque a rainha tá ali, ó. A ferida parou de reagir. E nosso Potinha tá ali, eu sabia disso. E agora sim ele usa a cura, meu irmão. E a demônia tá olhando ali pro bracinho dela ali, surpresa. E ela não consegue acreditar, rapaziada. Ela tá achando isso muito incrível. E fala que a magia é muito linda, meu irmão. Ah, rapaz, nosso Potinha conseguiu curar o bracinho dela. E ele tá muito feliz que deu tudo certo, né? E o nosso Potinha dá os parabéns a ela pela recuperação. E ela fala que tentou de tudo para curar essa ferida, mas nada funcionava. Mas o nosso Potinha é muito incrível, meu irmão. E ela agradece muito a ele. Nosso Potinha pede para ela parar porque ela tá exagerando muito. E ela fala: bom, você me prestou um grande favor. E como rainha, tá aqui rei dos demônios, mas eu vou falar rainha, né? E como rainha dos demônios, agradeço de coração. O nosso Potinha tá ali, mano, sem jeito ali, fala que fica muito feliz em ter ajudado ela. E ela fala: bom, Yuria, você conquistou o coração da rainha demônio. Diga o que quiser que eu realizarei. Se quiser, posso destruir todos os reinos humanos e te fazer um novo rei. O nosso Potinha berra ali pra ela não fazer isso, né? Mas ele fala: bom, então posso pedir alguma coisa, né? E ela fala pra ele ficar à vontade. E ele fala: ok, primeiro, ninguém pode saber que eu sou Yuris, no caso Yuris blá blá, né? E nem que eu sou forte de verdade. E a rainha concorda: ah, sim, e também um segredo que você consegue usar cura mais de 3 vezes, não é? E nosso Potter fala: sim, isso mesmo. Até porque só ali, meu irmão, ele já usou mais de 3 vezes a cura, né? Ela fala que vai guardar o segredo dele, pergunta se ele tem mais algum pedido. E nosso Potinha fala: posso ficar com essa rede? Meus amigos ainda estão presos nela. E a rainha concorda e fala que a partir de agora aquela rede é dele. E nosso Potter fica muito feliz, né? Conseguiu a redinha, né? E ela fala: mais algum desejo, rapaz? É vários desejinhos. E nosso Potinha fala: bom, se eu puder voltar em segurança, não preciso de mais nada. E a rainha responde: você é o meu benfeitor.
dispense a modéstia e diga o que quiser. Mas o nosso prota fala pra ela que não tem mais nada que ele quer, só quer ir embora tranquilo e em paz. E a rainha tá ali bem surpresa, né, cara? Que o nosso prota não tem nenhuma ambição, né? E ela fala: Yuria, você é um garoto bem peculiar. Então, receba um presente meu. Ela levanta o dedinho ali, sai uma luzinha ali e usa uma magia de invocação, brother. E começa a sair várias letrinhas aqui do dedinho dela. E a magia de invocação aqui vai sair um tal de um bicho aqui chamado Beros, né, cara? E o nosso potinho dá aquela olhada ali, assustado, meu irmão. E o bichinho aqui já tá olhando pra ele ali. Rapaz, é um cachorrinho bem fofinho aqui, pulou em cima do nosso prota, meu irmão. E a rainha fala que ele é um servo leal a ela. E fala que ele não vai incomodar ele de jeito nenhum. Então pede para ele aceitar sem cerimônia. Mas o nosso potinho tá olhando ali e tá pensando que esse Bero já tá incomodando muito ele. E a rainha fala: bom, vamos sair daqui, Yuria. E do lado de fora ali tá o tal do Zecas ali e a filha dele ali, né? Olhando ali pro portão, né? E a menina fala: pai, olha pai. E o pai olhando ali fala: preparem tudo. O rei demônio chegou. No caso a rainha demônio, né? E ela aparece ali, meu irmão, toda reluzente. E os quatro aqui estão de joelhos aqui, né? Prestando a reverência, né? Mas a menina da nuvem ali é bem abusadinha, né? Fica na nuvem. A rainha pede para todos ficarem de pé. E o Zeca se levanta ali, cara, e fica impressionado. E fala: rainha demônia, seu braço. E a rainha demônia tá muito feliz e fala que usar o braço direito dela, depois de tanto tempo, é muito estranho. E ficam todos ali, galera, impressionados com a cura do nosso prota, meu irmão. E ficam felizes ali, né, rapaziada? Que a rainha demônio se curou completamente, brother. E a menina da nuvem ali até se aproxima ali pra poder ver de perto. E a rainha chega e fala: bom, este aqui é Yuria. Foi ele quem me salvou. E todos ali agradecem ao humano. Obrigado. Enquanto isso, tá a menina doida aqui, né? Como esperado do noivo número 1. É minha primeira vez vendo o rei demônio de perto. Queria que esse momento durasse para sempre. A rainha se aproxima do Zecas e ele fala que ele estava certo. Trazer o Yuria foi uma ótima escolha. E o Zecas fala: bom, a decisão da senhora em ouvir minha opinião fez tudo dar certo. E a rainha fala: a rede que você criou, dei para o Yuria. Tem algum problema com isso? E o Zecas fala: não, se é uma decisão da senhora, nunca teria do que reclamar. E ela fala: bom, sempre conto com você, Zecas. E o Zecas fala que agradece a sua rainha e vai se esforçar ainda mais. Nesse momento, a rainha ali levanta os braços ali e a gente percebe que não tem nenhum cabelinho ali, o braço é bem lisinho, no caso no sovaco, né? E ela fala: ouviram bem, meus súditos de demônio. Yuria me curou e com isso iluminou ainda mais o futuro da nossa raça. Resumindo, somos gratos a ele. A partir de agora, Yuria será reconhecido como benfeitor dos demônios e todos devem tratá-lo como irmão. E isso nosso potinha ficou bem surpreso ali, né, galera? E ela não para não, mesmo. Fala: conforme o desejo da rainha, todos os demônios obedecerão a ele. Rapaz, então nosso potinha agora ficou acima dos 4 generais ali, cara. Ele tá bem assustado, né? E assim, o caso no castelo do rei demônio chegou ao fim, e graças à cura do seu braço, tudo foi tratado como se nunca tivesse acontecido. E o caminho de volta para o reino foi guiado pelo general Zercas. E já em outro lugar aqui está o nosso pratinho aqui falando: bom, agora eu vou tirar meus amigos da rede. Depois conto com você para seguir o plano. E o Zercas falou: ok, cara, vamos lá, vamos depressa. Bom, primeiro saiu a Agnes e a mãezinha dela aqui, né, galera? E felizmente as duas ficaram salvas. E nosso patinho olhando pra ela ali fica bem feliz, né, cara? Porque ninguém vai se vingar dela, né? E a Agnes tá ali sonhando, né, cara? Falando pro Yuri ficar atrás dela. E nosso patinho pensa, né? Nos vemos de novo, Agnes. Tenho a sensação que a gente ainda vai se encontrar. Bom, e agora saiu o resto da galerinha ali, né, cara? Já de todo mundo. E eles estão bem impressionados que conseguiram sair. A Hera fala que parecia que o tempo tinha parado. Você vira pro nosso potinho e pergunta se tá tudo bem, se ele tá ferido e coisa e tal. E o nosso potinho fez aquele charme dele, né? Falando que ele tava na rede, fazendo a encenação que ele tava na rede também, né? Nesse momento, o Zerka chega e fala: vocês recobraram a consciência, jovens humanos? Meu irmão, e quando viram aquilo, brother, todo mundo ficou em choque, meu irmão. A de cabelo preto ali: o quê? O quarto general Zercas? É, meu irmão, quem não ficaria impressionado com essa aura avassaladora dele aqui, brother? Rapaz, e o Beiro está ali no ombrozinho dele ali. E o Jade estaria, ó. O quê? 3 chifres? Com certeza é ele. O número de chifres representa o poder entre os demônios. Rapaz, o Rick aqui tá pensando. O quê?
aquela fera no ombro dele é o guardião do portão do castelo. Só em poder de combate já tá no nível de um general. Rapaziada, então o cachorrinho que a rainha demônio deu pro nosso plotinho ali não é qualquer merda não, né, galera? E o Zeca está aqui, mas junto com o Beros, e ele fala: por favor, evite comportamentos idiotas na fronteira. O Zecas dá uma olhadinha ali pro nosso plotinho dá uma olhadinha pra ele ali, né? Falando que tá tudo bem, a encenação tá perfeita. O Zecas tá ali, mano, pedindo pros humanos ficar em alerta ali, tá todo mundo reunido aqui. A de cabelo branco aqui das irmãs que fala: não pode ser, um dos 4 reis. E a de cabelo preto ali, ó: droga, eu já disse que não devíamos ajudar os demônios. E o Zecas vai lá, mano, levanta a mão ali. Quando ele fez isso, meu irmão, e o Rick e o Jade ali, mano, tremeram na base. O quê? Ele se mexeu. E o Zecas com o dedinho apontado ele fala: se seguirem reto naquela direção, vão sair no reino dos humanos. Vocês foram um bom passatempo para o rei demônio, humanos. E aí era ali: o quê? Passatempo? E o Yuri tá feliz ali com a atuação do Zecas, falando que ele é um bom ator. Bom, rapaziada, um tempo antes, galera, antes de soltar a galerinha ali, tá o Zecas aqui, ó. O quê? Isso aqui é um roteiro? Então é assim que eu tenho que dizer? E nosso Ploto responde: sim, é melhor dar uma justificativa plausível do que libertar vocês sem motivo. Assim, desconfiarão menos, não acha? E o Zecas responde: mesmo assim, não precisava ir tão longe, não é? Isso é só uma extensão do seu teatro de se fingir de fraco, não é? E nosso Ploto confirma que sim, e fala: afinal, é impossível alguém fraco como eu ter curado o rei demônio, não acha? Então achei bom criar uma razão para a sua misericórdia. Enquanto isso, tá o Zecas ele pensando: se fingir de fraco, hein? Cura instantânea, anulação de magia, buff totais. Pelo que vi, esse garoto nunca se fez de fracote. Então, nosso Plotinho aqui, mano, esperando a resposta dele, né? E o Zecas fala: entendido, vou fazer como você mandar. É, rapaziada, nosso Plotinho agora manda neles, né? Já no presente tá aqui o Zecas falando: o rei demônio tem estado entediado desde a última guerra há 65 anos. No meio disso, ele achou interessante as ações de vocês. E aos palhaços que trouxeram um pouco de diversão, o misericordioso rei demônio concedeu segurança. E a Mil tá aqui, né? A de cabelo branco, né? Acho que gastei toda a minha sorte da vida de hoje. E assim ela tá aqui pensando, né? Bom, dizem que o rei demônio é muito imprevisível. Enfim, ainda bem que deu tudo certo. E o Zeca se vira ali e fala: e você aí, o humano mais fraco? O rei demônio se comoveu ao ver você, sem nenhuma força de combate, se expondo e fazendo papel de bobo. Então vou lhe dar um presente. Este é Beros, um dos subordinados favoritos do rei demônio. E o Beros já pula em cima do nosso pratinho ali, cara. E mais, eu não preciso de algo que foi tocado por um humano. Fique com isso também. E joga a redinha pro nosso prota ali, brother. E a Era tá ali bugada. O quê? Aquilo não é o artefato mágico que nos prendeu? É certo dar uma coisa dessa assim tão fácil? Nunca ouvi falar de um artefato tão poderoso assim. Bom, se eles entregam isso de graça, a tecnologia dos demônios é muito maior do que a nossa. E rapaziada, isso aqui é um artefato mágico de nível de tesouro nacional. E só existem 3 no mundo. No mundo, né? Eu falei mundo no plural, é sacanagem, né? Mas o Wick é abusado, me fala que ele não precisa, que ele não pode confiar em um presente de um demônio. O Zecas olha pra ele e fala: e você, garoto, quem é você? E ele responde que o nome dele é Wick. Sou o filho mais velho da casa do conde que serve ao grande espírito do vento Wii. E o Zecas fala: então você é o humano amado pelo Wii, o grande espírito, não é? Corajoso. Mas se repetir essa atitude diante de mim depois de hoje, nunca mais terá a honra de servir o Wii. Mas, nesse momento, nosso Potinha fala que aceita, né, rapaziada? E fala que desde pequeno nunca recusou um presente, né? E a Era tá bem assustada com ele, né? E o Zecas fala: você é rápido e um bom raciocínio. Se recusasse o presente dado pelo Rei Demônio, eu teria matado todos vocês. O presente é apenas um gesto de boa vontade do Rei Demônio, então seria bom não desconfiar à toa. E nosso Potinha fala que entendeu, né, cara, que vai pegar o presente de bom grado. O Zecas então vira as costas pra ele e fala pros humanos irem embora. E ele vai caminhando ali, né, cara, e tá aqui o Jade e o Rick aqui olhando as costas dele. De repente o Rick já começa a levantar aqui uma energiazinha aqui. Rapaz, eu acredito que ele vai atacar o cara pelas costas não, cara.
usa uma magia aqui chamada um Wind, solta uma luz brilhosa ali, mas a magia foi pro outro lado. E fala que realmente seguindo por lá, vão seguir na avenida da capital. Ah, então aquela magia ali foi pra conferir né, se o Zeca estava falando a verdade, né? E fala que parece que não tem nenhuma armadilha. Bom, então a galerinha tá ali e fala que eles têm que voltar antes que o Rei Demônio mude de ideia. Bom, a irmã de cabelinho preto aqui fala, né, que eles têm muita sorte, né, pra eles ir logo, né? E a cabelo branco aqui é mais pessimista, né? Será que acabou mesmo? Sem nada acontecer assim? O Jade também tá desconfiado, mas concorda. E fala, bom, parece que ainda nem passou o dia inteiro. Se usarmos a magia de vento para voltar rápido, não vamos levantar suspeitas. O problema é o cachorro e o artefato mágico. O que vai fazer, Yuri? Nosso plata responde que ele ficaria incomodado em abandoná-los eles ali, né, cara? Então ele mesmo vai cuidar. E achou fofinho o cachorro também, né, cara? E a Era tá preocupada, né? Perguntando se o Willow vai conseguir cuidar daquilo, né? O Wick então fala, bom, se você acha que sim, então tudo bem, mas é um demônio. É melhor ter cuidado, hein? E o nosso potinha fala, bom, é só um cachorro, qual o problema disso? E o Wick diz, o quê? Só um cachorro? Isso é bem sua cara, Yuri. Bom, nesse momento o Rick ele já cria sua borboletinha ali, suas asas de borboleta, ele fala, vamos voltar e tudo que aconteceu hoje vai ser segredo. A de cabelo preto fala, bom, isso é óbvio, não é? Se descobrirem que entramos na terra dos demônios escondido e ainda lutamos lá, nossa vida na nobreza acaba. O Jade tá preocupado com a Agnes, será perguntando se ela vai ficar bem, coisa e tal, né? Nosso potinha fala que ela vai ficar muito bem e fala que ele é forte. Bom, rapaziada, em outro lugar, alguns dias após o aparecimento do nível 5 humano, finalmente a cúpula mundial de emergência começou. E aqui estamos no reino de Lilente. Tem alguém ali segurando um maço de folha ali, mesmo, folha para um Carlaios. E é o presidente da República Federal Livre, Monique Hitron. É uma reunião, né, que tá aqui o rei do reino de Lilente aqui, o Brehidenu, sei lá. Tá, a nossa querida cavaleira pessoal do reino de Lilente, a Rhiannon. A heroína imortal do Império de Vahan, Cercas. E o herói imortal do Império de Vahan também, o tal de Morn. E aqui tá o imperador do Império de Bahan, Zini Lun Laups. Rapaz, esse cara tem um nome muito estranho. Meu irmão, mas a Secras, brother, tá bolada ali, meu, olhando pra Rhiannon ali, brother. Rapaz, ela tem um ódio mortal dela, né? E o moleque ali pede pra ela se acalmar, né, cara? Ele fala que quando a reunião começar, terá tempo pra poder falar à vontade. E a Rhiannon tá olhando pra ela também, brother. As duas estão se encarando ali. Nesse momento, alguém abre a porta ali e fala: agradeço sinceramente por comparecerem a esta reunião convocada às pressas. Glória ao Senhor, glória, aleluia. É o tal do Papa aqui, né, rapaziada? É o Papa do Reino da Graça, Amin Eruz. Bom, e aqui também tá o chefe da Ordem da Graça ali, da Fé ali, né, cara? O antigo capitão da Espada Sagrada do Reino da Graça e o capitão da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, o tal do Kittertoid. O presidente Monique ali olha para eles e fala, bom, parece bem animado, hein? Mesmo depois de seu cardeal mais próximo ter sido controlado por monstros. E ele fala, mas é claro, até porque o substituto de Deus, Iúrias, concedeu misericórdia pessoalmente a nós. E o presidente Monique é o quê? Iúrias? E o Papa fala, sim, estou falando do senhor Iúris Blablá. Mas, por favor, vocês continuem chamando ele apenas de Iúris Blablá, porque nós temos permissão especial para chamá-lo apenas de Iúris. E o presidente Monique tá ali, ó. Ok, mas ele não era inimigo da humanidade? E o Papa responde, não era. Quando a reunião começar, eu explicarei tudo. Bom, e com todo mundo reunido ali, o rei então vai declarar o início da cúpula de emergência. E o Papa ali, né, agradece, né, a Vossa Majestade por ceder esse espaço tão maravilhoso, né? E ele fala, há 3 coisas que precisamos entender. Primeiro ponto, o passado. Mesmo antes, monstros se infiltraram na sociedade humana e manipularam informações. Segundo ponto, o presente. O movimento dos monstros está cada vez mais ativo e agora podem surgir em qualquer parte das cidades. E o terceiro ponto, o futuro. O retorno do nível 5, tempo, está diante de nós. E quando falou do nível 5, rapaziada, a Rhiannon aqui, brother, tremeu na base, meu irmão. E tá ela aqui, com esse olhinho aqui, mano, sem acreditar, brother, no que ela acabou de ouvir, cara. Porque ela lutou contra o nível 5 e não conseguiu vencer. E o Papa continua falando. Agora,
está claro que a humanidade enfrenta uma situação desesperadora. Mas podemos sorrir porque nossas orações chegaram até Deus. Yuris, o substituto de Deus, cujo nome é tão belo, salvou o cardeal do controle do nível 5 humano e derrotou pessoalmente o nível 5 humano. E o motivo desta reunião é transmitir a mensagem do substituto de Deus, Yuri Samar. E a mensagem é: precisamos cultivar talentos, independente de origens. Buscaremos crianças talentosas. Parem com o ódio. Lutem apenas pela sobrevivência da humanidade. Em nome de Yuri Samar, derrubarei as barreiras de status social e treinarei talentos capazes. E quando ele falou isso, galera, o presidente Munique aqui ficou impressionado. Ele tá ali pensando, incrível. O Papa que crê que magia é um dom de Deus está ele mesmo quebrando as barreiras sociais? Yuri Blabla será mesmo o substituto de Deus? Mas ele fala, bom, para nós da República que já proíbe a discriminação e garante a liberdade, as palavras do Papa soam muito boas. E por isso, podemos ajudar ativamente esse propósito. Mas antes, gostaria de perguntar algo. Pode afirmar com certeza que Vossa Santidade não é o nível 5 humano? Meu irmão, uma boa pergunta, hein, galera? E o Kitter Todd fica bolado, meu irmão, pedindo pro presidente retirar imediatamente essas palavras. Mas o Papa tenta acalmar ele e fala que tá tudo bem. E o presidente Munique continua falando. O nível 5 humano estava controlando o reino da graça. De fato, usaram a bênção como isca para atrair o Papa e acabaram assumindo o controle total do centro de treinamento. E lá, tentaram matar uma criança inocente. O menino Yuri, não foi? O nível 5 estava escondido na nossa sociedade. Talvez até mesmo nesta sala de conferência. Bom, e com isso aqui o imperador bugou, né? O quê? Entre nós? Entre nós tem o nível 5? Bom, e o molequinho aqui concorda, né? Bom, se realmente existir o nível 5 humano infiltrados há tanto tempo, não temos como identificá-los agora. Então, eles podem estar aqui mesmo. Mas, meu irmão, a Sailor Moon aqui tá muito doida, brother. Que o pessoal tá conversando ali, eu acho que ela não tá nem prestando atenção, que ela não tira o olho da Ria não, meu irmão. E a Ria não tá percebendo isso, brother. Tá olhando pra ela também ali. E a reunião já manda logo a braba, brother. Não vai prestar atenção na reunião não, é? Uma revelação enorme está sendo feita agora. Então por que você fica me olhando assim? Está tão feliz em me ver assim, Sailor Moon? Meu irmão, e a Sailor Moon ficou muito bolada, brother. Começou a gritar o nome de Rhiannon ali, brother. Será que finalmente iremos ver o combate dessas duas aqui, meu irmão?